Amém, irmãos? Assim nos diz a palavra do Senhor, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, vamos ler os versículos 18, 19 e 20. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, fala conosco, ó Pai, na ministração da Tua palavra. Meu Deus, visita nosso coração nesta manhã. Faz-nos, Senhor, entender o tempo que estamos vivendo, ó Deus. Desperta o Teu povo do sono, Pai. E esclarece, Senhor, todas as coisas aos Teus servos. Nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, uma das preocupações do Senhor Jesus, quando Ele falava com seus discípulos, era a respeito do conhecimento das coisas do fim. Muitos dos discípulos perguntavam: Senhor, quando acontecerão essas coisas, né? Quais os sinais? E Jesus dizia para eles, né? Ora, vocês sabem reconhecer os tempos, né? Quando a figueira brota e dá os seus frutos, sabeis que está próximo o verão. E quando de manhã vocês sabem, pelas nuvens, pelo sol, como será o dia. E como vocês não sabem o momento que estão vivendo? Como vocês não sabem o momento do fim? A palavra de Deus usa uma palavra que, dentro da palavra de Deus, é uma palavra muito forte, que é chamada de louco. Poucas vezes a palavra de Deus usa essa expressão, louco. E sempre, quando a palavra de Deus usa essa expressão, louco, está se referindo a alguém que não tem pleno conhecimento daquilo que está vivendo. De pessoas que não têm o entendimento do tempo que ela está vivendo. Né? Foi assim com as cinco virgens, né? Em algumas versões é chamada de imprudentes, em outras versões chamadas de loucas, realmente. Foi assim também com aquele jovem que enriqueceu, né? E naquele ano a sua fazenda havia produzido em demasia, e ele diz: eu vou aumentar meus celeiros, vou guardar as coisas aqui, né? E depois direi à minha alma: alma, tem em depósito bens para muito tempo, come, bebe, descansa. E o Senhor, naquela noite mesmo, vem dizer a ele, diz: louco, esta noite pedirão tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então, louco é aquele que está vivendo esse período que nós vivemos, mas está passando por ele desapercebido, sem entender as coisas que estão acontecendo. O apóstolo João chama a atenção dos irmãos, né, dizendo: filhinhos, é já a última hora. E nós podemos dizer também pelo Espírito Santo que nós, a igreja do Senhor, vivemos a última hora. E nós precisamos entender isso, né? Olhar para o que está acontecendo ao nosso redor, né? E também está acontecendo de uma forma mais ampla no mundo, e perceber que são sinais da volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele nos fala lá em Mateus, no capítulo 24, a respeito dos sinais, daquilo que nós deveríamos estar com a atenção voltada para nós entendermos que seria o início das dores, ou que seria o princípio do fim. Né? Fala a respeito de pestes e de fome. Né? Nós temos passado por isso em todo o mundo. Fala a respeito de terremotos. Né? Nós temos passado por isso. É certo que em toda a história da humanidade sempre houveram os terremotos, mas nos últimos tempos
nós vemos que esses acontecimentos estão cada vez mais frequentes e numa intensidade maior. Há algum tempo atrás eu trouxe aqui uma mensagem justamente a respeito do final dos tempos, onde eu trouxe a sequência dos terremotos, desde quando começaram a registrar, e nós vemos que ano a ano a quantidade e a intensidade desses terremotos tem se agravado, né? Em quantidade de vítimas, esse estudo que eu peguei foi a respeito da quantidade de vítimas que os terremotos faziam ano após ano. E nós vemos que nos últimos tempos, esses terremotos têm causado uma destruição maior do que causava há tempos atrás, tanto na destruição material, quanto na perca de vidas humanas. Então nós vemos que aquilo que o Senhor Jesus falou tem se cumprido. Nós vemos falar de guerras. Hoje o que domina o noticiário, além da nossa política, o que domina o noticiário são as guerras. Nós vemos guerras e rumores de guerra por todos os cantos do mundo. É claro que a guerra houve desde que o homem foi colocado sobre a face da terra, mas nós vemos que nos últimos dias tem se intensificado, as guerras têm se aproximado de nós, né? Ouvíamos há algum tempo falar de guerras lá no Oriente Médio, né? Lá na Palestina, ouvimos falar de guerras lá no norte da África, hoje nós ouvimos falar de guerras no nosso quintal, sem contar da nossa guerra particular, da nossa guerra que travamos dentro dos nossos lares muitas vezes, ou quem sabe a guerra que nós travamos dentro de nós mesmos, que multiplicando a ciência, multiplicando o conhecimento, essa guerra que nós travamos dentro de nós, ela também vem aumentando, né? São quantas coisas que nós precisamos escolher, tomar uma posição. Tantos convites, tantas coisas são apresentadas para nós, e nós muitas vezes travamos essa guerra dentro de nós mesmos. Nós precisamos entender que tudo isso é sinal da volta do Senhor Jesus. É o final dos tempos. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, por se multiplicar a ciência, o amor de muitos esfriariam. O que nós vemos hoje, as pessoas saindo das congregações, tentando viver uma vida isolada, separada, sem amor. Tudo isso nós precisamos entender, nós precisamos olhar para esse tempo e entender que tempo nós estamos vivendo. Se nós não entendemos esse tempo, a palavra de Deus nos chama de loucos. E a palavra de Deus vem dizer: louco, esta noite te pedirão tua alma. Se nós vivemos a última hora, é a 1/10 da tarde ou da noite. Esta noite pedirão tua alma. Esta noite o Senhor Jesus há de voltar, e nós haveremos de prestar contas ao Senhor Jesus. Esta noite te pedirão tua alma. Pedro, ele vem falar também de um outro sinal que nos mostra que estamos vivendo os últimos dias. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Além dos sinais que o Senhor Jesus colocou, que são sinais nos céus e na terra, também Pedro vem colocar um sinal dentro da igreja para a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus colocou uns sinais externos, né? Sinais nos céus e na terra, e também o Senhor Jesus fala de pessoas que não eram servos, falam que vós sereis perseguidos e mortos, por pessoas que não tiveram uma experiência com o Senhor Jesus. Mas agora Pedro, ela vem falar de pessoas que um dia tiveram uma experiência com o Senhor Jesus, como diz Hebreus 6, né? Eles experimentaram da graça de Deus,
experimentaram da maravilhosa graça de Deus, mas que nesses últimos dias têm se feitos anticristos, ou pregado contra aquilo que vinha pregando há tempos atrás. Nós estamos vendo isso acontecendo dentro das igrejas. Pessoas pregando contra Cristo. Quem são os anticristos, senão aqueles que negam que Jesus é o Cristo? Isto acontecendo dentro das igrejas. As pessoas querendo se colocar superiores a Cristo, querendo colocar como senhores e Deus como servos, para que Deus possa cumprir todas as suas vontades. São anticristos, porque negam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus há de vir. E nós, como servos de Deus, precisamos estar atentos a esta última hora. Paulo, ele vai escrever: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. O momento que nós estamos vivendo é um momento em que muitos estão dormindo. Aqueles que deveriam estar atentos a esses sinais, atentos à volta do Senhor Jesus, estão dormindo espiritualmente. Quando nós vemos o nascimento do Senhor Jesus, uma profecia que os religiosos deveriam estar aguardando, o nascimento do Messias. Já há muitos anos os profetas vinham falando a respeito do nascimento do Senhor Jesus, mas no momento que o Senhor Jesus nasceu, onde estavam os religiosos? Onde estavam os sacerdotes? Aqueles que deveriam estar guardando, observando e esperando a volta do Messias, eles estavam dormindo. Estavam dormindo naquele momento. Nenhum deles viram a estrela. Os que viram a estrela eram aqueles que estavam cuidando das ovelhas, são os pastores que estavam cuidando das ovelhas. Então há uma grande diferença entre os religiosos e aqueles que cuidam de ovelhas. Aqueles que cuidam de ovelhas, e isso não estou dizendo aqui o pastor, mas estou dizendo todos nós, que embora somos ovelhas do rebanho do Senhor Jesus, nós também precisamos cuidar uns dos outros. Então aqueles que cuidam das ovelhas estão aguardando a volta do Senhor Jesus. E muitas vezes os religiosos, que também conhecem a profecia, deveriam estar aguardando e cuidando das suas ovelhas, estão dormindo nesse momento. Estamos vivendo a última hora. Filhinhos, é já a última hora. Aí as pessoas podem dizer: mas isso Pedro, ou melhor João, escreveu há quase 2000 anos, e essa hora já se passou. Meus irmãos, o que é 2000 anos perto de uma eternidade? É um segundo, é um sopro. Então aquela hora que João estava anunciando e estava chamando a atenção dos irmãos, é a mesma hora que nós estamos vivendo hoje. Porque quando nós falamos das coisas de Deus, nós estamos falando de eternidade. A palavra diz que de eternidade em eternidade tu és Deus. Então, esses 2000 anos que passaram, nós não podemos dizer que o Senhor está atrasado ou que o Senhor está demorando, porque 2000 anos para Deus é um sopro. É nada diante da eternidade de Deus e diante da eternidade que viveremos ao lado de Deus. Nós estamos vivendo o mesmo período que João estava anunciando, que João estava falando. É já a última hora, nós precisamos ter isso em consciência. É já a última hora, e olhar para esses sinais e saber como nos portar para não sermos chamados de loucos pelo Senhor. Nós precisamos estar atentos a esses momentos que nós estamos vivendo. Muito mais do que os sinais nos céus e na terra, muito mais do que os sinais daqueles que não servem a Deus, também os sinais dentro das igrejas, dentro da religião. Nós precisamos estar atentos a essas igrejas. Quando Paulo fala a respeito da volta do Senhor Jesus, Paulo diz assim: e não será assim antes que venha a apostasia. A apostasia é para os servos, é para os crentes.
Apostasia, só aqueles que conheceram, que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, são capazes de apostatar. Porque a apostasia é o desvio da fé, é um desvio deliberado da fé. Então, aqueles que nunca tiveram fé no Senhor Jesus, eles não vão apostatar, porque é natural deles não terem fé, não crerem no Senhor Jesus e estarem debaixo da condenação de Deus. Mas Paulo vem falar a respeito de apostasia. Paulo estava falando de um movimento que aconteceria dentro das igrejas e que precederia a volta do Senhor Jesus. E nós estamos vendo hoje várias igrejas apostatando da fé. Várias pessoas apostatando da fé. É importante lembrar que nós não estamos aqui colocando placas da igreja, denominações de igreja. Nós estamos falando de uma igreja onde os seus membros estão se apostatando. Estamos falando aqui do corpo de Cristo e alguns membros estão deixando de participar desse corpo. E isto acontece em todas as denominações. Muitas vezes, a nossa mensagem, as pessoas podem identificar, é a igreja tal, ou é a outra igreja ali. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de alguém que um dia teve uma experiência com o Senhor Jesus, mas que nesses últimos dias, porque não estão atentos ao tempo que estão vivendo, estão apostatando. Estão deliberadamente se desviando da fé, sabendo que estão entrando num ciclo pecaminoso, e mesmo assim permanecem nesse ciclo. Nós estamos falando disso, de pessoas que um dia tiveram um encontro com o Senhor, e que saíram desse encontro, perderam essa intimidade com o Senhor Jesus. Nós precisamos então estar atentos a esse momento, a essa hora que João vem nos alertar. Estamos vivendo a última hora. E como é a última hora, e nós precisamos entender esta última hora, nós vamos passar aqui algumas características desta última hora. Primeiro, essa última hora é uma hora de batalha, é uma hora de guerra. O adversário, o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. E nos últimos tempos, ele está cada vez mais feroz, porque ele também sabe, conhece o tempo e sabe que o seu tempo está terminando. Então ele quer ganhar para si muitas pessoas. Então nós vivemos um tempo de batalha. Ontem os irmãos saíram para uma batalha no campo adversário. Mas os irmãos saíram guardados por Deus, debaixo de uma orientação de Deus. E os irmãos voltaram vitoriosos para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós vivemos esse tempo, um tempo de batalha, onde nós temos que nos dispor a batalhar, a sair ao campo, para que, ao invés das pessoas serem levadas pelo adversário, que nós possamos chamar essas pessoas a ter um encontro com Cristo. E isto é uma guerra no mundo espiritual. Esta última hora que nós vivemos é uma hora em que a igreja do Senhor Jesus precisa sair a esse campo de batalha, precisa estar dispostos a essa batalha. Nós vemos a experiência de Josué, quando ele sai a batalhar, né? Milhares de pessoas, 30 mil homens, se dispõem a ir à guerra, se dispõem a batalhar, levantam pela madrugada e saem, né, armados, dispostos à guerra. Mas Deus fala: não, fala ao povo, os que forem medrosos, esses podem voltar. Os irmãos voltaram mais da metade, voltaram 2/3 daqueles,
Porque, embora estivessem dispostos a ir ao campo de batalha, eles não estavam dispostos a entregar aquela vitória ao Senhor. E saber que é Deus que opera todas as coisas em todos. Assim, a batalha que os irmãos participaram ontem e que foram vitoriosos, a glória é do nosso Deus, que usou cada um dos seus servos nessa batalha e deu vitória. E Deus vai dizer: não, tem muitas pessoas ainda. Leva o povo às águas. Esse é um momento em que Deus está nos levando às águas para nos provar. E daqueles que foram levados às águas, 300 pessoas, 300 soldados saíram aptas. Meu Deus, meus irmãos, a água que nos lava é a palavra de Deus. Nós precisamos estar nesta palavra. Se nós utilizarmos essa palavra da forma correta, nós seremos aptos a sair à batalha e voltar com a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então é uma hora de guerra que nós devemos estar preparados para essa guerra. Então nós não vivemos de forma ao léu, nós não vivemos de forma displicente, nós estamos sempre atentos. O soldado na guerra que não está atento à batalha, ele está fadado a ser ferido. Nós estamos atentos, nós saímos à guerra, mas estamos atentos ao que o Senhor tem orientado. Estamos atentos às investidas do adversário, e são muitas investidas. E o adversário usa técnicas de guerra, táticas de guerra, e nós precisamos estar atentos. O que o adversário faz é apresentar-se como coisa boa, e nós precisamos estar atentos a esses convites, a essas ofertas que o adversário nos tem dado, tem colocado diante dos homens nessa última hora. Nós vemos a experiência de Caim e Abel. Caim, depois de ter colocado no seu coração o intento de assassinar o seu irmão, o que Caim faz? Caim chama Abel: Abel, vamos ao campo. E Abel foi ao campo junto com Caim, na melhor das intenções. E chegando ali, a palavra nos fala que Caim ataca Abel e o mata. Nós precisamos estar atentos a esses convites, a essas ofertas. Isso é tática do diabo para que nós possamos perecer espiritualmente. Então, essa última hora é uma hora de guerra. Essa última hora também é uma hora de decisão. Nós não podemos ficar aqui indefinidos. Hoje, dentro das igrejas, tem muita gente, tem muita pessoa indefinido. Não, eu estou indo lá visitar, eu estou indo lá para ver como que é. Essa é uma hora que você precisa decidir o que você quer da sua vida espiritual. É a última hora, você tem que decidir, é agora. Você não pode deixar para decidir depois que essa hora terminar, porque quando essa hora terminar, nós estaremos diante do juiz, o justo juiz que nos julgará de acordo com as nossas obras. Então agora é um momento de decisão. É essa hora, é a oportunidade que Deus nos tem dado para nós decidirmos. Há pouco tempo, o irmão Ney trouxe aqui uma mensagem a respeito de decisão. Quando Josué chama o povo e diz: se vocês querem servir aos deuses que estão além do Jordão, vocês podem servir. Porém, eu e minha casa estamos decididos a servir o Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Nós precisamos tomar essa decisão nesta última hora. Nós servimos ao Senhor. É momento de decisão na nossa vida. Elias chama o povo e diz: até quando cocheareis entre Deus e Baal? Se Baal é Deus, servi-o. Mas se o Senhor é Deus, servir a Deus. Então, um momento que o povo precisava definir qual a decisão que você vai tomar. Nós não podemos ficar aqui servindo a dois senhores.
Não podemos ficar aqui servindo ao Senhor e cuidando de outras coisas lá fora. O Senhor nos chama a uma decisão nesta última hora. Nós servimos ao Senhor. Se as pessoas não querem servir, se as pessoas não querem se render ao Senhor, a nossa decisão já precisa estar tomada nessa última hora. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um momento de decisão, porque é o momento também de juízo. Essa última hora é uma hora de juízo. Nós precisamos lembrar, lá no livro de Gênesis, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. O povo foi alertado, Ló estava ali, os anjos foram ali, mas o povo não se decidiu por sair da cidade, por abandonar aquela vida contaminada, uma vida perniciosa, uma vida abominável diante de Deus, e Deus então retira os seus e envia o juízo. Nós vemos também a mesma coisa como aconteceu com Noé. Noé passou anos e anos, centenas de anos, anunciando: haverá um dilúvio e toda a carne há de perecer, mas as pessoas decidiram permanecer na sua vida cotidiana, sem dar ouvido à voz de Deus através dos seus servos. E depois que Noé entrou na arca, ainda o Senhor aguardou 7 dias até que veio o dilúvio. Da mesma forma, é esse momento que nós estamos vivendo. É um momento onde Deus há de executar o seu juízo. Se o juízo de Deus foi preciso na antiguidade, também o juízo de Deus não falhará nesses últimos dias. Deus há de executar um juízo em relação àqueles que não creram no seu Filho, que não aceitaram o Senhor Jesus. O juízo de Deus está sobre essas pessoas, porque a oportunidade Deus está dando. Podemos dizer, milhares de anos, Deus está através dos seus servos anunciando: Jesus voltará. Deus está anunciando: haverá um juízo sobre aqueles que não aceitarem o seu Filho. Deus está anunciando há milhares de anos. A paciência de Deus tem sido renovada cada dia com o povo. Mas haverá um momento em que tudo vai acabar, tudo vai passar, inclusive a paciência de Deus. Quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens, o juízo será executado. Então essa última hora é uma hora de juízo. E uma outra característica desta hora diz respeito à igreja do Senhor. Nunca antes nós, servos de Deus, igreja, corpo de Cristo, precisamos estar tão preparados quanto agora. Porque agora nós estamos mais perto do fim. A palavra de Deus diz que agora nós estamos mais perto da salvação do que quando nós aceitamos o Evangelho. A cada minuto que passa, nós nos aproximamos do fim. E a igreja do Senhor precisa, mais do que nunca, estar preparada. Porque esse tempo onde a graça do Senhor está sendo revelada, manifestada aos homens, está se acabando. Eclesiastes, o escritor ali vai dizer: em todo tempo sejam alvos os seus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Às vezes nós podemos nos perguntar: mas como eu posso estar preparado para esse momento, para essa hora que estamos vivendo? Nós nos preparamos desta forma: em todo tempo sejam alvos os seus vestidos. Meus irmãos, não se contaminem com este mundo, que as nossas vestes espirituais estejam brancas, resplandecentes, lavadas no sangue do Cordeiro. É assim que nós nos preparamos, abandonando o pecado, abandonando este mundo, abandonando as práticas da carne e nos lavando no sangue do Senhor.
O sangue do Senhor Jesus é que nos torna alvo, é que nos faz aptos a estar preparados. E outro detalhe importante, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Meus irmãos, nós precisamos buscar o óleo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nunca falte a direção do Espírito Santo, porque o dia que faltar a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, as nossas vestes estarão contaminadas. Então é algo que nós precisamos buscar continuamente, tanto a nossa santificação, e a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus, quanto também buscar sermos cheios do Espírito Santo. Nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Amós, ele vai dizer no capítulo 4, no versículo 14: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Eu creio que Amós estava vendo esse momento que nós estamos vivendo, que a igreja do Senhor está vivendo. Prepara-te, ó Israel. Amós não estava falando para os amorreus, para os filisteus, para outras pessoas, para os egípcios, para os babilônicos. Ele estava falando para Israel. A palavra de Deus nesses últimos dias é para o seu povo, é para a sua igreja. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Meus irmãos, haverá um encontro, e nós estamos tão perto desse encontro, é já a última hora. Prepara-te para encontrar com o Senhor. Nós precisamos encontrar com o Senhor preparados. Vamos pegar a parábola das 10 virgens. As 10 virgens estavam ali com suas lâmpadas, mas faltou azeite para algumas. E à meia-noite, elas estavam ali vivendo a última hora. E à meia-noite houve o grito: eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. Quantos vão sair ao encontro do Senhor Jesus sem ter o óleo do Espírito Santo na sua vida? E o Senhor Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, não vos conheço. Nós precisamos estar preparados para ouvir esse grito da meia-noite. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Nós precisamos sair ao encontro do Senhor Jesus preparados. Em todo o tempo sejam brancos, sejam alvos os vossos vestidos, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Que nós possamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Nós vamos olhar para o céu e para a terra, para os sinais que o Senhor Jesus nos falou. Nós vamos olhar para aqueles que não tiveram experiência com o Senhor Jesus, mas também vamos olhar para a nossa vida, para a nossa igreja, para a igreja como corpo de Cristo. O que tem acontecido nos últimos dias? Tantas divisões, tantas pessoas abandonando e saindo. Nós precisamos estar atentos e saber que Jesus está voltando. Nós estamos vivendo a última hora. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos despertar. Desperta, tu que dormes. Aliás, Paulo começa a dizer: levanta-te dentre os mortos. Então, se nós não estivermos atentos, nós seremos considerados como mortos. Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós glorificamos a Deus porque nós não estamos entre os mortos, mas nós estamos entre os vivos, porque estamos na presença do Senhor Jesus. E na sua presença há vida, e vida com abundância, vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, e a Deus seja dada toda a glória. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Em breve o Senhor Jesus voltará. E vai chamar a cada um dos seus servos pelo nome. Nós precisamos estar atentos para nós escutarmos o Senhor chamar o nosso nome. E dizer a nós: vinde, benditos de meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé.
Vamos glorificar o nome desse Deus que tem preparado um povo para esse dia, para esse encontro. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, ó Pai. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Em breve o Senhor Jesus voltará. Glória a Deus. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Nós vamos estender nossas mãos aos céus. Vamos dizer 3 vezes a palavra Maranata, em seguida: ora vem, Senhor Jesus. Esse é o grito, é o desejo da igreja. Não é simplesmente uma expressão, mas é aquilo que está no coração da igreja. Vamos dizer todos juntos: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pai. Glórias a Ti, ó Pai. Bendito é o nome do Senhor.